Coach para igrejas, na verdade, ele é muito abrangente. Coach para igrejas, você tem o coach para o pastor, você tem o coach ministerial, que é o que a gente trata mais da questão do ensino, mais da questão da palavra, porque a grande verdade é uma só. A gente transfere a unção, a gente dá autoridade, mas a gente não transfere conhecimento. Conhecimento você tem que estudar, conhecimento você tem que meditar, conhecimento você tem que parar e refletir naquilo que na verdade você quer. Deus pode usar uma pessoa sem o conhecimento? Pode. A misericórdia de Deus, Deus pode usar uma pessoa que não tem o curso, que não fala direito. Deus usa quem Ele quiser. Deus é Deus, mas nós temos que entender que quando você cria uma busca do conhecimento, você cria uma plataforma que vai te levar mais longe. Você cria uma plataforma que vai te lançar mais adiante. Então a busca do conhecimento não tem muito segredo, é estudar. A busca do conhecimento é ler, é meditar, é ver o que um autor fala, o que o outro autor fala. E o coach ele vai trabalhar exatamente nessa essência de vencer a procrastinação. Né? Tem muito pastor que não gosta de ler, tem muito pastor que não gosta de estudar. Né? E o que o coach faz? É um treinamento mais intenso que vai te forçar a você ler, a você bater a sua meta, a você atingir o ponto B, a você alcançar o seu alvo, a você poder vencer a procrastinação, poder vencer aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. E por que não fazer agora? Aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. Então nós precisamos vencer a procrastinação para podermos então trazer mais qualidade para o altar, trazer mais conteúdo para os membros, trazer realmente uma palavra que tenha essência, que tenha argumentos. Então, eu coloquei aí que coach, na verdade, é um processo personalizado de destravar o potencial que já está dentro de você. É um processo que, na verdade, a gente vai ter alguns exercícios, algumas dinâmicas, algumas coisas, mas para destravar o potencial que já está dentro de você. E existem, então, algumas ferramentas que nos ajudam a você alcançar os seus objetivos e a desenvolver as suas competências. Só que para isso você tem que entender o seguinte: qual é teu chamado? Tudo começa com uma definição de qual é o teu alvo. Por quê? Eu falei essa semana, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar está bom. Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Quando você não sabe para que você foi chamado, você fica satisfeito com qualquer área. Agora, quando você define o teu chamado, você tem um alvo. O que é que você quer? O que é que você precisa? Como eu já falei, a gente transfere a unção, a gente transfere a autoridade da pessoa, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram para a obra que os tinha chamados, que os tinha separado o Espírito Santo de Deus. Impuseram as mãos sobre os diáconos e os instituíram sobre esse importante negócio. É um importante negócio do diaconato ao pastoreio, ao apostolado, é um importante negócio. Agora, tudo precisa ser feito dentro do nosso chamado. Paulo é bem claro em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Se você foi chamado para ser presbítero, não queira ser profeta, não queira ser evangelista, apóstolo. Se você foi chamado para ser evangelista, não queira pastorear a igreja local. Você foi chamado para ser mestre, não queira entrar para a área de pastor. Então nós temos que andar na vocação com que fomos chamados. O coach, na verdade, ele é um treinador, ele é uma pessoa que supervisiona, uma pessoa que vai te cobrar as metas, uma pessoa que vai treinar você para você poder bater as suas metas. Mas nós temos, como pastores, como líderes, nós temos que entender que o poder de qualquer família, o poder de qualquer empresa, o poder de qualquer instituição ou o poder de qualquer igreja são as pessoas. Nós estamos vivendo um período em que muitos líderes amam multidão, mas odeiam o povo. Ele quer pregar para uma multidão, mas ele não atende um. Ele quer pregar para um ginásio lotado, mas ele não tem graça para parar para atender uma pessoa. Não dá. O poder da igreja são as pessoas. Então nós só somos pastores porque temos um rebanho. Nós só somos pastores porque tem um povo que nos ouve, tem um povo que está atento àquela direção que você vai receber de Deus para poder passar. Por esse motivo que nós como ministros temos que valorizar as pessoas.
Tenho conversado com muitos pastores nesses últimos dias, e o que eu mais tenho ouvido é esse momento de agitação, de estresse, e muitas vezes de crise financeira, crise política, de uma série de coisas que a gente está vendo, e a colocação errada de muitos pastores é: não, saiu um grupo, logo entra outro, não tem problema. Seu membro virou descartável? Nós temos que tomar muito cuidado com as colocações. Por esse motivo, se o poder da igreja está nas pessoas, então nós precisamos aprender a trabalhar as pessoas, a honrar as pessoas e a amar as pessoas para que o ministério tenha um sucesso. Se nós quisermos um ministério de sucesso e sermos reconhecidos na excelência daquilo que fazemos, nós temos que colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, você vai ter que colocar a sua alma no seu chamado. Por quê? As pessoas estão procurando hoje em dia as melhores práticas, as melhores estratégias inovadoras e estratégias imediatas. Agora, muitas delas estão com preguiça de fazer o processo da leitura, o processo da busca do conhecimento, o processo de upgrades, né? Onde muitas vezes você observa um líder de sucesso que se desponta hoje, é um líder coach, ou seja, ele facilita as coisas, ele potencializa cada membro, cada departamento, cada órgão ministerial, ele vai potencializar resultados, estudando, mergulhando na palavra e mergulhando no conhecimento. E aí nós fizemos um acordo básico aí com os pastores que têm vindo às quartas-feiras, de estudarmos um pouquinho a vida de Moisés, estudarmos um pouquinho a vida desse grande líder, e para mim, ele foi um tremendo coach, né? Eu fiz coaching na IBC, no Instituto Brasileiro de Coachings, e quando eles foram falando a qualificação, a colocação, explicando o papel do coach, eu identifiquei Moisés como um tremendo coach. Por quê? Gente, convencer 3 milhões de pessoas a sair de uma terra e ir para um local que eles nunca tinham visto, e quando ele envia os 12, aliás, deixa eu confessar uma coisa aqui. No processo de coach, eu tive um insight que eu fiquei assustado. Me frustrei e me decepcionei com o que eu descobri. Quem falhou foi Josué e Caleb. Quando Moisés levanta 12 cabeças, quando Moisés levanta 12 líderes, você como pastor, levanta 12 cabeças, 12 presidentes de departamento, 12 diretores de departamento, não importa como você chama, 12 líderes de departamento, para ir ver uma coisa. E lá nesse local que eles foram ver, 10 estão com relatório negativo e 2 estão com relatório positivo. Os 2 que estão com relatório positivo está de acordo com a palavra de Deus. Por que eles não convenceram os 10 antes de chegar na multidão? E depois que chegou na multidão e contaminou a multidão, a massa, aí já era. Não sei, não tem como a gente julgar. Se eles pensaram, não, chegando lá a gente vai falar e o povo vai ficar com a gente. Ou se eles não queriam relacionar com os outros 10 para dizer, gente, foi Deus que falou. Antes de voltarem com o relatório, Josué e Caleb tinham que ter mudado o relatório lá. Josué e Caleb tinham que ter transformado a mentalidade dos 10. Ei, vamos parar. Olha, Moisés nos trouxe aqui, nos mandou aqui para nós avistarmos a terra. Foi o que Deus falou? Foi. Porque todos concordaram que foi o que Deus falou. Mas vamos falar um pouquinho de Moisés, porque na verdade Moisés nos ensina a parar e ouvir de Deus. Nós nunca podemos ter preguiça e nem ficar procrastinando. Temos que fazer o que precisa ser feito. Vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito. E por que não começar já? Para você vencer a procrastinação, você tem que começar com relatório, você tem que começar com planejamento, você tem que passar para o papel tudo o que precisa ser feito, e a partir do momento que você visualiza tudo o que precisa ser feito, começa a determinar alvos. Segunda-feira eu vou eliminar esses 4 pontos, na terça-feira esses 2 pontos, na quarta-feira eu vou eliminar 1 ponto só, na quinta-feira eu vou eliminar mais esses 3. Planejamento. Se você trabalhar em cima de meta e você bater a meta diária, não queira vencer toda a tua lista de afazeres. Vença por dia.
Se nós olharmos para o todo, parece impossível, mas se nós olharmos cada passo, é muito mais fácil. E nós observamos então que não adianta, não tem como ficar procrastinando, deixando para o dia seguinte, você vai ter que fazer, então faça, vença a procrastinação. E temos que entender que coaching e mentoreamento não é um programa, mas é uma aventura da vida inteira. Ou seja, você vai ter que se organizar, se programar, se você quer crescer ministerialmente, se você quer que a sua igreja cresça para glorificar o nome do Senhor, se você quer realmente superar os limites, superar os problemas, nós estamos distinguindo. Existe um coach pessoal que vai potencializar o ministro, que vai potencializar a pessoa. Existe outro coach ministerial que é a questão de estudo, de teologia, me ajuda a estudar, me ajuda a aprender com Moisés. Há hoje em dia muitos ministros que estão se sentindo sobrecarregados, esgotados, prestes a desfalecer, e outros que na verdade estão como pastores feridos, pastores machucados, pastores magoados. Está ferido, está machucado, está magoado, você tem que se abrir para ser curado. Você precisa se abrir para poder ser tratado. Por quê? A sobrecarga dos compromissos humanos vai nos esgotar, e se você não se permitir ser curado, você pode bloquear aquele potencial que Deus tem lá na frente. Você pode bloquear o que Deus queria fazer através da sua vida. Então, nós temos aí, segundo o conceituadíssimo dicionário da língua inglesa, de Webb, a definição de coach não se resume apenas ao trabalho de treinador de equipes esportivas, como muita gente acredita. A palavra também se refere à pessoa que oferece instrução particular, ensino, supervisão em outras áreas e atividades. Moisés entendeu qual era a sua missão. Moisés entendeu qual era o seu desígnio. Moisés entendeu qual era o projeto de vida para o qual ele nasceu. E no impulso, ele mata o soldado egípcio porque estava latente o chamado dele dentro dele de querer libertar o seu povo, querer tirar o teu povo da escravidão. E aí então ele vai defender uma pessoa do seu povo e numa fatalidade ele mata um soldado egípcio, e aí em busca da sua missão. Agora, ele teve que aprender a renunciar, ele teve que aprender a saber o tempo certo, ele teve que aprender como coordenar cada coisa. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, você vê uma vida que na verdade foi treinada no palácio. Gente, se para os 3 milhões de pessoas o deserto era difícil, para Moisés era muito mais. Porque os 600 mil homens com suas famílias, estima-se 3 milhões de pessoas, eles eram escravos no Egito. Moisés vivia no palácio. Sair da escravidão e ir para o deserto já é uma dificuldade, por isso que eles murmuravam, por isso que eles reclamavam. Queremos carne, Moisés, queremos água, Moisés. Moisés, teu Deus nos tirou lá daquela terra para nos matar aqui. Não tinha local para sepultar todo mundo lá? Para eles que eram escravos já estava difícil. Mas imagina para Moisés sair do palácio, renunciar, filho da filha de Faraó, abrir mão da posição dele, do palácio, e ir para o deserto. Então a discrepância entre o povo e entre Moisés foi muito maior. Agora uma coisa ainda mais profunda. O que destaca a capacidade de um líder é passar pelos mesmos problemas que o povo, mas se despontar no meio dos problemas, se levantar no meio da luta, da adversidade, superar. Então a superação é que é uma confirmação de que você é líder, que você tem um chamado. Ou seja, Moisés passou as mesmas coisas que a multidão inteira estava passando, mas ele se desponta, ele vai orar, ele busca Deus, e mesmo depois de ter matado um soldado egípcio, numa fatalidade, matou o soldado egípcio, ele se refugia em Midian, ele fica 40 anos em Midian, e mesmo com essa mancha, mesmo com essa situação que aconteceu na vida e no ministério dele, Deus não desistiu de Moisés. Deus continua acreditando, e mesmo depois disso, Moisés entra na nuvem, gente. Nós tivemos um acampamento agora de líderes da Alia, e o foco do acampamento foi o Espírito Santo. Mas o versículo que Deus nos deu no acampamento
é que Moisés se retirou, ficou 6 dias no monte, em jejum e oração, em clamor, em santidade, e no 7º dia o Senhor diz: Moisés, entra na nuvem. E ele fica na nuvem 40 dias, com experiências tremendas, com experiências maravilhosas. Ele fica na nuvem 40 dias, sendo totalmente tocado pelo Senhor. Então, o mentoreamento não é mais uma opção ministerial. No crescimento, no desenvolvimento, na pressão, no estresse, na cobrança, nas lutas diárias, o mentoreamento passou a ser uma necessidade dos líderes. Se a gente observa hoje no mundo secular, os CEOs, grande parte dos grandes líderes das grandes empresas, tem coach, trabalham com coach, são treinados por coaches, porque a pressão, a cobrança, a agitação. Então, era necessário Moisés ir para Midian para poder ser mentoreado por Jetro. Porque todo o estudo que a faculdade do Egito, a melhor faculdade da época, não trouxe, Jetro trouxe. Todo conselho que estava distorcido foi alinhado com os conselhos de Jetro. Então, na verdade, aí a gente começa a observar alguma coisa. Primeira delas, que é super importante: a unção que você respeita é a unção que você herda. Cultura do Reino, o nome do livro? Cultura da honra. Se você honra alguém, essa unção vem sobre você. Não adianta você ter inveja, ciúmes e querer a unção que o outro tem se você não o honra. A unção que você respeita é a unção que você herda. Moisés começou a respeitar a unção de Jetro. Moisés começou a respeitar os conselhos de Jetro. Moisés aprendeu nos 40 anos o que as faculdades do Egito não ensinou. A escola de Deus são as adversidades e os desertos. Ou seja, Deus não forma os seus ministros em palácios. Deus forma os seus ministros nos desertos. Agora, Moisés volta por um chamado, por um encontro numa sarça que ardia e não se consumia, e agora ele tem um moço, o Josué. Josué, que na verdade o nome dele no original era Oséias, e Moisés chama ele de Josué, Salvador, Yoshua. E a importância de você entender a escola de Deus. Moisés respeitava a unção de Jetro, mas Josué respeitava a unção de Moisés. Josué herdou o sucessor porque ele respeitava. Então, nós temos que ser realistas, porque o pensamento humano, ele tem o poder de criar uma realidade. Todo pensamento humano tem o poder de criar uma realidade. Por isso que Salomão declarou: tal qual imaginou na sua mente, assim ele se torna. Se você se vê como derrotado, fracassado, vencido, que essa doença vai te levar à morte, você vai morrer. Mas se você no problema vê uma oportunidade, você supera o problema. Então nós temos que entender que temos que ser bem específicos no que se refere à fé. A grande verdade é: a tua história de vida te prepara para o ministério que você vai exercer ou para o teu desígnio. Deus te coloca na família que vai te treinar para aquilo que o Senhor tem na sua vida. O que te faz líder é o grau de dificuldades que você enfrenta e o grau de dificuldades que você supera. Moisés, na verdade, se tornou um grande exemplo de líder no Antigo Testamento para todos nós, porque a vida de Moisés é um ensinamento, desde o nascimento, sob uma ordem de que todo menino macho tinha que ser morto, tinha que ser sacrificado. O diabo queria roubar a semente. Até hoje, o diabo continua querendo roubar a semente. Então, nós precisamos trabalhar justamente a questão, por quê? Pregar por pregar, gente, qualquer pessoa faz. Agora, o que se desponta é quando, na verdade, você consegue pegar a aplicação bíblica e colocar na prática dos dias de hoje. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que pregar nada mais é do que contar as histórias bíblicas. Agora, como vai contar a história bíblica se não conhece ela?
Como vai contar a história bíblica se o pastor não sabe como termina a história? Porque a gente está viciado em algumas histórias. Nós estamos fazendo uma série de mensagens aqui, Juízes. Outro dia eu achei muito engraçado, eu falei isso no último café, chegou uma pessoa e falou assim, Cleiton, que Bíblia você usa? Eu falei, a plenitude. Ele falou, nunca li isso na minha Bíblia. Eu falei, irmão, está lá, pode ler que está lá. Foi a mensagem do rei que amputou 70 polegares de 70 reis. Ele ficou assustado. E esse rei conquistava as regiões e pegava os reis das regiões, amputava os polegares das mãos e dos pés e colocava esses reis como escravo para comer migalha de pão que caía da sua mesa. Agora tenta pegar migalha de pão sem os polegares. Está na Bíblia. O nome Moisés aparece na Bíblia de 845 a 847 vezes, depende da sua tradução. E a gente tem que aprender um pouquinho da linhagem. Esses PowerPoints estão todos na fanpage Alien. No Facebook, na fanpage Alien, está toda essa sequência. Tá? Você pode pegar todos esses dados lá, copiar, usar, pregar à vontade. O que acontece? Nós vemos que Moisés vem da linhagem de Jacó. Jacó, na verdade, ele queria Raquel, mas primeiro é dado Lia, ou Leia, como esposa, e Leia dá a ele 6 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Moisés vem do relacionamento de Jacó com Leia, ao qual vai nascer Levi, tá? O terceiro filho de Leia e Jacó, Levi. Levi tem 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Moisés vem da linhagem de Coate. Coate teve 4 filhos. Os 4 filhos, na verdade, são Amrão, Issar, Uziel e Hebron. Amrão é pai de Amrão se casa com a sua tia, Joquebed. Sua tia, Joquebed. Amrão, do relacionamento de Amrão, que vai ser, na verdade, o esposo de Joquebed, é que vai nascer Arão, Miriam e Moisés. Tá? Então, Amrão se casa com Joquebed, e aí, quando ele se casa com Joquebed, vai nascer o primogênito, Arão. Segunda filha, mais velha, Arão e Miriam, são os 2 filhos mais velhos de Joquebed com Arão, e o terceiro caçula, Moisés. Esse quadro está lá, não dá tempo de a gente ler, mas tem muita informação aí, as etapas e as fases, a fase patriarcal, a fase mosaica, as conquistas da terra e a fase monárquica. Esse quadro aqui, que é o terceiro, também, claro que você não vai ler daí, mas aqui a gente tem um resumo completo da vida de Moisés. Tá lá na fanpage Alien, você vai ter um resumo completo. Então tá ali, por exemplo, olha, a tribo de Levi, filho de Amrão, com Joquebed, nasce no Egito, na época em que o povo de Israel era escravo. Onde está isso? Êxodo capítulo 2 e Êxodo capítulo 6, 20. Aí vem todo um descritivo no capítulo 2, 3, 4, livro de Êxodo, no livro de Números, Deuteronômio, 1 Samuel e até as citações de Moisés em Atos. Então aí você tem uma base maior para você fazer um resumo. A infância dele, claro que a infância de Moisés foi no Egito, porém você sabe daquela história, né? Para pastor a gente sintetiza e resume isso tudo, depois você vai fazer um detalhe muito maior. A mãe escondeu enquanto aguentava, enquanto conseguia, enquanto podia, e na verdade ela betuma o cesto e ela coloca ali Moisés no cesto e lança ele no Nilo. Ele vai parar na mão da filha do faraó, ele vai parar na mão da princesa. Agora, a faraó que tinha mandado matar todos os meninos, agora você precisa entender um pouquinho a questão cultural, a questão da monarquia do Egito. Egito, os faraós eram eleitos por sucessão, né? E esse faraó que estava no poder não tinha filho homem. Esse faraó que estava no poder só tinha filhas. Então ele não tinha herdeiro. E as filhas de faraó eram estéreis. Então, na verdade, quando a princesa pega o menino
E ela olha para ele, a graça de Deus, teve um milagre tremendo de Deus, de ela não levar para ser morto, para ser sacrificado aos deuses deles, aos deuses pagãos. Mas ali o que aconteceu? Ela idealizou. Espera aí, esse aqui vai ser o neto primogênito do meu pai, então ele vai ser o próximo faraó. Elas não tinham filho. O faraó só tinha filhas. Então quem vai herdar? Agora a situação se torna muito mais complicada, porque você olha e fala assim, imagina o dia em que Moisés teve que chegar para ela, chegar para Faraó, para o avô e para a mãe, e dizer, olha, eu renuncio tudo isso daqui, eu vou viver com o meu povo. A pressão que Moisés viveu, a luta que Moisés viveu, a decisão de Moisés. Por outro lado, Deus formou Moisés com uma formação intelectual, porque Deus idealizava, eu preciso de alguém no meio da nação que eu vou arrancar do Egito, eu preciso de alguém estudado, alguém culto, alguém que saiba todas as ciências. Gente, muitas das coisas do que Moisés escreveu em Gênesis, ele aprendeu na faculdade do Egito. Nem tudo do que ele escreve no Pentateuco foi por revelação. Muitas coisas ele aprendeu no Egito, que era a maior potência mundial da época e que era, na verdade, as melhores escolas, as melhores faculdades da época, que tinham os melhores professores. Hoje, por exemplo, a nossa matemática ela é base binária, 0 e 1. A matemática deles, na época, era base 16. A base binária, nós perdemos 800% do conhecimento do que era a base 16. Era na base 16 que eles conseguiam calcular os astros, que eles conseguiam calcular as constelações, as estrelas. Foi na base 16 que, na verdade, eles tinham as leis da física, química e uma série de coisas. A base 16 dava a eles fórmulas para poder, pelas leis da física, da termodinâmica, poder mover pedras pesadíssimas de uma forma tão simples. Eu estava compartilhando com os meninos esses dias. Uma das vezes que nós estivemos em Israel, nós fomos num campo em Israel, onde tinha uma réplica, né? E naquele momento o guia turístico judeu chamou 3 homens fortes que estavam na caravana, e ele falou, vocês 3 aqui, empurra essa pedra. E os 3 foram com toda a força. Nem se moveu, tinha não sei quantas toneladas tinha pedra. Aí tinha uma garotinha de uns 8, 9 anos com os pais. Ele falou, garotinho, vem você aqui. Move essa roldana aqui. E a menininha lá. E a pedra. Prof. Base 16. Então, para Moisés poder receber a revelação que ele recebeu, ele criou a plataforma. Quando Deus foi dar a planta do tabernáculo, Deus falou na linguagem técnica de arquitetura. São tantos covos à direita, tantos covos à esquerda. São a medida, olha, vai ser assim, você vai fazer segundo a réplica que você viu lá nos céus. Quando ele entrou na nuvem, ele viu o tabernáculo original. Moisés, você vai fazer um modelo desse aqui, ó. Esse aqui eu quero uma cópia dele no céu. Você vai fazer uma réplica disso que você viu aqui no céu, você vai fazer na terra. Só que a hora que Deus foi dar instruções, Deus fala na linguagem técnica do que ele tinha aprendido no Egito. Quando Deus vai dar a Moisés a lei, Deus faz um paralelo, um comparativo. Olha, Moisés, a lei egípcia diz isso. Para o meu povo é assim. Sabe por que ele se refugia em Midian 40 anos? Porque a lei egípcia, ela afirmava que se alguém matar alguém, precisa sair da terra e ficar exilado em terra estranha 40 anos. Passado 40 anos, se ninguém matar, se ninguém prender, ele está livre da pena. Isso era a lei egípcia.
Então Moisés tem uma infância no Egito, tem uma formação intelectual incrível, mas era uma pessoa frágil, era uma pessoa sem noção de suas raízes. A vida como príncipe, sem perceber os horrores da escravidão em torno de si. Ele viveu lá dentro do palácio como príncipe. Até desmamar ele fica com Joquebede. E aqui eu acho uma mensagem tremenda, tremenda, tremenda. Quando ele estava... com a própria mãe, né? A única mãe da história que recebe salário para criar um filho. Mas você já imaginou o que essa mulher fez a cada dia, a cada momento que ela amamentava? Criança, recém-nascido. Está amamentando, mas ela está dizendo: você é servo do Deus Altíssimo, você não vai servir os deuses egípcios. A psicologia hoje afirma que de 0 a 7 anos você forma o caráter, você forma a estrutura psíquica de todo ser humano. De 0 a 7 anos. Depois não muda, você molda, mas não muda. Então, eu imagino que de 0 a 7 anos, Joquebede teve uma contribuição incrível na formação do caráter, a ponto de vai chegar o momento que ele vai se desvincular de mim, vai chegar o momento que ele vai sair dos meus braços e ele vai viver lá no palácio, mas ele não vai se desviar do Deus Todo-Poderoso. A formação e a informação que faz Moisés chegar ao ponto da decisão e dizer: eu renuncio à glória de Faraó, à glória do palácio, para viver com o meu povo, para defender o meu povo. Então a gente vê que vida como príncipe, mas sem perceber os horrores da escravidão em torno de si. Então o primeiro confronto que ele tem, soldado egípcio escravizando, batendo, espancando um hebreu, ele parte para cima, na violência ele mata esse soldado e já enterra. Então o ponto de ruptura com a infância, viu um escravo ser espantado, ficou perplexo, reage matando então esse soldado egípcio. Agora, a gente pode dividir a vida de Moisés em 3 fases. Primeira fase, 40 anos no Egito. Segunda fase, 40 anos em Midian, no deserto sozinho. Terceira fase, 40 anos no deserto com o povo. Então, 40, 40, 40, um ciclo de vida, 40 anos no Egito. Ele pensava que ele era. Por quê? Por causa da formação, mestrado, faculdade do Egito. 40 anos sozinho, ele viu quem ele não era. Mas ele teve uma comunhão com Deus. Então a gente pode dizer que os 40 anos de Midian foi o mestrado da comunhão. 40 anos no deserto com o povo, aí ele vê quem Deus é. E aí ele faz um doutorado de humildade. Quando o Senhor diz para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa, o único que não podia colocar sandálias eram os escravos. O que o Senhor está dizendo para ele? Tira a sandália dos seus pés. O Senhor está dizendo para ele: olha, você acha que você vai tirar o meu povo do Egito na tua força, no teu conhecimento, na sabedoria que você aprendeu nas faculdades egípcias? Não, Moisés. Se torna meu escravo. Descalça os seus pés, por quê? Porque o escravo não tem direito de usar calçado, de andar calçado. Então, na verdade, o que Deus estava dizendo para ele? Deixa eu ser Senhor, seja meu escravo, anda descalço. Descalce os seus pés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Aí, você vai tirar meu povo do Egito. Se você for na tua força, no teu conhecimento, no conhecimento egípcio, nada feito. Mas se você for na minha direção, na minha unção e na minha vontade, pode ter certeza que você vai tirar meu povo do Egito. Temos que estudar? Temos. Mas temos que submeter o nosso estudo à direção do Espírito. O povo sai de longe para ir ao culto, para receber alguma direção de Deus. Não é justo você chamar o despreparo
de direção do Espírito. Não, irmãos, não vou estudar porque eu não quero dar comida requentada. Não é comida requentada. O Espírito que fala no altar é o Espírito que te dirige na tua casa. Só que quando ele te direciona na tua casa, você tem mais tempo para pesquisar, para ler, para estruturar o seu sermão. Agora, na hora de você subir ao altar, você submete o seu esboço. Senhor, o que eu preparei foi isso. Mas tu és Deus. Se o Senhor quiser mudar, está nas tuas mãos. Só que a tua parte você fez. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, como ministros, temos a obrigação de procurar nos apresentar aprovados. Por outro lado, quando você estuda um personagem, quando você estuda uma pessoa, você nunca pode separar o personagem da sua época. E Moisés estava lá no deserto e de repente ele clamou pelo sangue de Jesus. Não, irmão, ele não clamou. Não clamou porque Jesus era um mistério escondido no Antigo Testamento. Já existia, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não tire o personagem da sua época. Então, se eu quero trazer um conteúdo e um argumento mais profundo, eu tenho que estudar um pouquinho sobre a cultura egípcia, eu tenho que estudar um pouquinho sobre usos e costumes do Antigo Testamento, eu tenho que estudar um pouquinho sobre a forma com que o povo vivia na escravidão do Egito e como o povo viveu no deserto. Nós estamos fazendo um estudo aqui, todas as manhãs, das 9 às 10 da manhã, nós estamos estudando todos os povos que Josué teve que enfrentar para poder possuir a terra de Canaã. Gente, é impressionante, são 31 reis, e quando você traduz o nome dos 31 reis, dá a batalha espiritual que você está enfrentando hoje. Agora nós continuamos estudando Juízes. Um texto que me impressionou, vai lá comigo para Juízes 3. Eu já volto para Moisés. Um texto que me impressionou e eu compartilhei com o pessoal hoje de manhã foi Juízes capítulo 3. Olha o versículo 1 e o versículo 4. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Quem deixou ficar? Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Para quê? Para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 4. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. O que significa isso? Deus deixou inimigo na terra para que através do inimigo coloque à prova o seu povo. E aí você fica lutando. Por que esse inimigo não morre? Deus deixou inimigos na terra para usá-los. Para, por meio deles, provar o seu povo. E o pior, o povo foi reprovado 14 vezes. Se você olhar o livro de Juízes, o ciclo é: fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão do rei tal, e o Senhor os entregou porque fez o que era mal. E mesmo 14 vezes, numa época de lei, Deus não desiste desse povo. O nascimento de Moisés inaugurou uma série de eventos que mudaria o curso das nações e moldaria o destino de milhares e milhares de pessoas. No encerramento do livro de Gênesis, olha só o que ele escreve. Capítulo 50, versículo 22.
José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José traz a linhagem de Abraão para dentro do Egito em honra, para morar numa terra boa, Gozém. Só que enquanto José está vivo, eles são honrados. José morreu, perdeu a regalia. José vive no Egito aproximadamente 71 anos. Então, pelo menos 60 anos depois do que aconteceu, das 7 vacas magras, depois do período que se cumpriu o sonho, José vive um período ainda. No período que ele vive, o povo honrava o povo de Israel. Só que depois desse período foi só sofrimento, só luta, foi aumentando as torturas, foi aumentando uma série de coisas, e a pressão foi aumentando, e eles passam ali 400 e poucos anos. Então, desses 400 e poucos anos, pelo menos 330 foi de sofrimento. O faraó que estava vivo quando Moisés vai nascer, nem sabia quem era José. Nem soube quem é esse povo. Moisés se torna então mediador da antiga aliança. Moisés é a transição de dispensação. Da dispensação patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, entra para a dispensação do governo humano, da dispensação do governo humano entra para a patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, e da patriarcal entra para a dispensação da lei. Então ele é a transição. E o livro de Êxodo, que narra a sua história, significa saída, partir, ir embora. Vamos ver aí Êxodo. Acabamos de ler o encerramento de Gênesis, agora vamos ver a abertura de Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, Êxodo 1:1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos. Tudo bem, vocês podem ficar na terra, mas vão pagar imposto. Para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés, mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito, da época, falou às parteiras hebreias, das quais os nomes de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: quando ajuntardes no pato as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Duas mulheres ímpias, Sifrá e Puá.
mas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito, e aconteceu que, como as parteiras temeu a Deus, estabeleceu-lhes casa. E então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Já continuando, para ganhar tempo, vamos ver aí o capítulo 2, depois a gente explica tudo de uma vez. O nascimento de Moisés. Foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. 90 dias. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e a enviou à sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é esse. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar a uma ama das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça Miriam e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, tá? Estudiosos aí dizem por volta de 6 a 7 anos, para entrar na fase escolar, já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. Moisés não era o nome dele. Quem deu o nome foi a princesa, quando ela veio trazer. Você acha que ele ficou 7 anos sem nome? Porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Claro que ele cresce, ele vai fazer faculdade, ele vai estudar. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou uma e outra banda e, vendo que a ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual diz: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as, e abeberrou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel e Jetro é a mesma pessoa, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberrou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde ele está? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque diz: peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu que, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, conheceu-os Deus. Não existe nada melhor, nada mais satisfatório
do que fazer o que você nasceu para fazer. Tudo se resume em qual é a sua missão de vida. Tudo se resume em descobrir o seu propósito. A questão é discernir para que você nasceu, descobrir sua missão de vida, seu propósito na terra. Isso não significa que não vai ter luta, não vai ter tribulação, mas quando você descobre seu propósito, você vai colocar ele diante de si para você poder vencer os obstáculos e as adversidades e criá-las, transformá-las em oportunidade que vão te projetar a ser lançado mais além. Eu falei na última reunião e volto a repetir. Jesus veio como homem e como homem, na verdade, ele foi carpinteiro. A palavra no original ela diz artesão. Agora, chegou o dia em que Jesus teve que decidir: hoje eu fecho a marcenaria pela última vez. E como é difícil essa decisão. Ele era um excelente artesão, fazia excelentes móveis, mas fazer algo excelente não significa que isso é seu chamado. Teve o dia que ele teve que decidir: hoje eu entro para cumprir a minha missão no mundo. Com 30 anos, então você observa que ele vai para ser batizado. Ter a habilidade de fazer algo bem feito não é sinal de que você está realizando a sua missão de vida e cumprindo o seu propósito nessa terra. Nada melhor do que poder exercer o seu trabalho com excelência, mas com a convicção: eu nasci para isso. Gênesis 47, 5. Então falou o faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e sabes que entre eles há homens valentes. Os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Durante os 71 anos da vida de José, depois dessa transferência radical, a vida deles poderia ser comparada a preguiçosos no rio Nilo. 47, 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos de vida foram 147 anos. 50, 26. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e o puseram num caixão. A morte digna desse homem respeitável marcou o começo do fim de uma vida boa dos hebreus no Egito. Então, na verdade, a gente precisa entender algumas coisas aqui para concluir esse nosso pensamento de hoje. Deixa eu passar alguns textos aqui que a gente já comentou e vamos para o próximo quadro. A adolescência de Moisés, ele passa, na verdade, vai para o deserto, as fases do isolamento e da angústia. Ele entende que pode levar a vida sem dar atenção às suas responsabilidades e capacidades e procura, a princípio, o que é mais simples. Mas houve um ponto de ruptura com a sua adolescência. Na verdade, aí, não tão adolescente, mas já idoso. Adolescência espiritual eu estou colocando, porque aí ele está por volta de 80 anos. Ponto de ruptura, no encontro com Deus no Sinai e a percepção da sua vocação. E aí sim, ele entra na fase da maturidade. E na fase da maturidade, libertação do seu povo como escravo, assume o seu papel de líder, procura ser relevante, busca auxílio em Deus e em outras pessoas,
planeja a sua vida, preocupa-se com os outros ao seu redor, preocupa-se com o futuro e toma providências para melhorá-lo. E aí então Moisés nos ensina que não foram as escolas do Egito que habilitaram ele a triunfar. Buscar o conhecimento é importante, mas não é isso que te habilita. O que te habilita é uma fé permanente, inabalável, uma fé que não faltava, mesmo em condições perigosas. Deus não procura homens de educação perfeita, Ele quer homens que apreciam ser co-obreiros dEle. Que o homem o honrem, obedeçam fielmente a sua palavra, a despeito das teorias existentes. O melhor preparo é a comunhão e a obediência a Deus. E a gente ainda pode fazer um paralelo, que depois você vai ver lá na fanpage da Alien, da vida de Moisés e Jesus. Não é? Por quê? Porque Moisés é o mediador do Antigo Testamento. Ele andava com as 12 tribos, Jesus andava com 12 apóstolos. Teve seu rosto iluminado, Jesus transfigurou-se no monte. Então você vai vendo um paralelo muito interessante, aonde a gente pode definir uma cristofania. A grande verdade é, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Moisés foi um personagem que se tornou útil para Deus aos 80 anos, e até aos 80 anos o Senhor estava preparando ele para aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Então a gente conclui dizendo, 40 anos no Egito, nas melhores escolas da época, como filho da filha de Faraó. 40 anos refugiando em Midian, na escola de Deus, nutrido pela solidão e ensinado por Deus. 40 anos no deserto, conduzindo o povo hebreu a possuir a promessa de Deus. Moody, ele vai afirmar o seguinte: Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. Os segundos 40 anos aprendendo que era um ninguém. E os últimos 40 anos descobrindo que Deus pode, o que Deus pode fazer com ninguém. O maior segredo do sucesso de Moisés foi descobrir qual a sua missão de vida. Ele descobriu para que nasceu. E você? Feche seus olhos. Deus de amor e de graça, eis aqui ministros, eis aqui ungidos teus, ó Pai, líderes. Que é o homem para que tu te lembres dele? Todavia o Senhor enviou o que o Senhor tem de melhor, o seu Filho. Pai, que nós possamos entender o nosso chamado, entender a missão que recebemos do Senhor. Deus de amor, graça, compaixão, nós clamamos nesta tarde, Senhor. Renova a força daquele que se sente cansado, levanta aquele que está caído, restaura líderes, restaura ministros, ministérios aqui, ó Pai. Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, Senhor, na vida de cada pastor, de cada líder, na vida de cada igreja aqui representada. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar. Sabemos que cada um tem passado problemas, ataques, afrontas. Sabemos, ó Pai, que vidas aqui têm sido provadas. Deus de poder e aliança, nós clamamos, ó Pai, lembra-te da Tua misericórdia, lembra-te da Tua aliança. E vem, ó Pai, com bálsamo de Gileade, renovando, trazendo paz, trazendo sabedoria, dando estratégia, dando direção. Porque a obra é Tua, a igreja é Tua, o povo é Teu, ó Pai. Centronizado, toma o Teu lugar e renova os ministros aqui, ó Pai. Levanta o Teu povo do pó, levanta a Tua igreja, Pai, para um novo tempo de honra na terra. Venha abençoar a cada família aqui representada. Tu sabes o que os Teus filhos têm passado. Livra de toda angústia, livra de todo espírito de enfermidade. E fortalece o Teu povo, para que o Teu nome venha a ser glorificado, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.